Sermão pregado dia 10 de agosto de 1645. Devemos agora mostrar as diferenças entre as manchas dos homens ímpios e dos homens piedosos, no comportamento diferente de suas almas em relação ao pecado. Você descobrirá que a postura e o comportamento de um piedoso homem sobre o pecado é muito diferente do que existe em um homem perverso, que aparecerá em muitas coisas, como em primeiro lugar, um homem piedoso, pelo menos em seu curso e maneira, ele não faz provisão para a carne, ele não faz provisão para o pecado, ele não põe diante mão pelo seu pecado, como faz o ímpio. A provisão para a carne é feita nas Escrituras como oposta ao vestir-se do Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, não disponhas para a carne, para cumprir o que lhe resta. Não podeis revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e ainda fazer provisão para a carne, para ambos. Agora, um ouvinte carnal, perverso, ele pensa que pode aplicar Cristo e fazer provisão para a carne, ambos ao mesmo tempo. É difícil dizer o que possivelmente pode acontecer a um homem piedoso em uma tentação, mas certamente quando um homem piedoso pode estar familiarizado com os caminhos de Cristo e conhecer a Cristo, virá para se revestir de Jesus Cristo e aplicar Cristo pela fé. Ele não pode deixar de ver que fazer provisão para a carne e colocar em Cristo ao mesmo tempo devem necessariamente ser incompatíveis juntos. O caminho dos piedosos é tramar e planejar o pecado. A tua consciência te diz que este é o teu caminho. Está em teus pensamentos quando está sozinho, inventando, conspirando, aconselhando, meditando, considerando como realizar a satisfação dos desejos da tua carne. Tu és o homem que não sabe o que é vestir Cristo, e teu lugar não é o lugar dos filhos de Deus. O apóstolo, falando dos pecados dos santos em Gálatas capítulo 6, diz assim: se alguém for surpreendido em falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal homem, como se não houvesse faltas das tais os santos fossem culpados, mas com as quais eles são surpreendidos. Mas agora, homens perversos, eles superam seus pecados em vez de seus pecados os levarem. Quando o homem deve estar planejando e conspirando, ele terá tanta satisfação com a luxúria pecaminosa. Eu digo que ele procura superar seu pecado em vez de seu pecado dominar. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, suponha que o pecado tenha em alguma medida alcançado um santo. Ainda em segundo lugar, não é facilmente considerado. Suponha que o pecado veio e se apresentou e seguiu um filho de Deus, e eu digo: o pecado não é facilmente entretido, não é admitido em condições fáceis. Um homem perverso admirar seu pecado em termos muito fáceis, pelo menos alguns pecados. Se seus servos deixarem a porta pelo trinco, você suspeitará que eles estão em aliança com o ladrão, que eles estão tramando um contra o outro. Então, quando alguém admitir um pecado em termos fáceis, esse pecado entrará facilmente na alma. É um sinal de que há uma liga entre a alma e o pecado. O coração gracioso é vigilante contra o pecado e tem o cuidado de mantê-lo fora. Trancá-lo não deixará a porta trancada, de modo a admitir o pecado em termos fáceis. Em terceiro lugar, no entanto, suponha que o pecado tenha entrado. O coração gracioso é facilmente convencido de seu pecado. Uma pequena questão o convencerá. Depois que seu pecado o vencer, ele não defenderá seu pecado. Não defenderá seu pecado assim como faz um homem mau. Encontramos Davi, embora seja um rei e um homem de espírito notável, ainda em 2 Samuel capítulo 12, quando Natã veio a ele para lhe contar sobre seu pecado. Atualmente diz Davi a Natã, no verso 13: eu pequei contra o Senhor. Natã disse a ele que era o homem. Ele não se destacou, porque pove se puder. Quem pode dizer que eu fiz isso, essa maldade? Não, eu pequei contra o Senhor. Ele cai diante da palavra do profeta e reconhece seu pecado. Ele é facilmente convencido de seu pecado. Se ele for piedoso, enquanto o homem perverso ficará de pé implorando por seu pecado, argumentando contra isso que ele não cometeu, exceto
que você o descubra por alguma mão aparente. Ele estará implorando por seu pecado, ou que ele não é culpado, ou se ele for culpado, que não é tão grande, mas é sua natureza. Um homem piedoso não implora desta maneira. Ele considera seu pecado ainda mais vil, porque procede de uma natureza tão perversa e amaldiçoada, e portanto, Davi declara. Também, quando ele estava reconhecendo o ato de pecado, do qual era culpado, quando ele passou a considerar sua natureza, fui concedido em pecado, é gerado em iniquidade. Ele faz disso um grande agravamento de seu pecado, porque flui de uma natureza tão perversa. É um argumento de ignorância grosseira, de um homem ou mulher que não reconhece as coisas de Deus e não está familiarizado com as Escrituras. Pleitear um pecado que é a natureza deles é pior por causa disso. Se um ladrão vier ao bar e pleitear perante o juiz, na verdade, eu cometi este roubo, mas é minha natureza, isso seria um apelo perante um juiz? E certamente este argumento não irá perante o grande juiz de todo o mundo para dizer, é a tua natureza. Não, os santos sabem que seu pecado é agravado por isso. E em segundo lugar, nenhum filho de Deus normalmente alegará que é uma tentação. É uma tentação que prevaleceu contra mim, fui tentado a isso, e tal foi a causa. Mas um coração gracioso, prefiro cobrar a maldade que está dentro dele do que cobrar uma tentação. Pois a verdade é que a tentação nunca poderia prevalecer contra nós, não fosse pela maldade de nossos corações. As tentações vieram a Cristo, mas o diabo nada encontrando nele, como diz a Escritura, portanto não puderam prevalecer sobre ele. E se não fosse pela baixeza de teu coração, as tentações não prevaleceriam. Portanto, para te adiar, é a tua tentação, este é um apelo carnal, um coração gracioso se cobrará diante do Senhor, é a sua própria maldade. Em terceiro lugar, muito menos um coração gracioso entregará seu pecado ao próprio Deus e dirá, quando Deus me der mais graça farei melhor, mas não posso fazer nada por mim mesmo. E portanto, porque Deus não me dá nenhuma graça, esta é a razão pela qual caí em tais pecados. Esta é a ousadia dos corações de homens e mulheres para pensar em colocar todos os seus pecados sobre o próprio Deus, como se não houvesse outra razão pela qual eles cometem um pecado, mas porque Deus é a causa de tudo. Quanto a eles fariam o melhor, mas apenas Deus lhe nega a sua graça, e então eles pensam em adiar tudo de si mesmos até mesmo para Deus. Mas saiba, o Senhor o encontrará um dia. Ele cobrará o seu pecado sobre si mesmo, e a sua destruição e a sua maldade é de você mesmo. Um coração gracioso não implorou pelo pecado depois de tal distância como esta. É muito perigoso. Quando você ouve falar de alguém que faz profissão de religião, pleitear sua perda dessa maneira. Temos muitos motivos para temer que o lugar deles não seja o lugar dos filhos de Deus. Em quarto lugar, quando o pecado prevaleceu em alguma medida contra um filho de Deus, ele é rapidamente interrompido no pecado. Ele é facilmente convencido disso e não implora por isso e está pronto para ser detido. Uma pequena coisa interromperá o curso do seu pecado. Quaisquer verdades de Deus que vêm a ele, seu coração tendo o princípio dentro dele adequado às verdades de Deus, seu coração se fecha com essas verdades e assim é interrompido em seu curso. Um homem mau peca e não tem princípio da graça suscetível a qualquer verdade de Deus. Quando qualquer coisa se opõe ao seu pecado, seu coração se opõe ao que se opõe ao pecado, mas um filho de Deus, embora seja vencido por um pecado, ainda quando a verdade de Deus vem, encontra algo dentro do coração que é suscetível à verdade. E um exemplo notável disso é no profeta Davi, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. Para entendê-lo, você pode consultar alguns versículos anteriores e você descobrirá que Davi estava em um caminho de pecado que havia se levantado e prevaleceu contra ele. Ele estava prestes a cometer um ato muito perverso para vingar-se e a ser culpado de sangue. Mas Abigail encontrou-se com Davi em seu caminho, quando ele estava prestes a pecar, e mostrar-lhe de uma maneira muito justa o mal de seu curso, se ele deveria realizar o que pretendia. E observe, Davi, embora seu sangue tenha subido, mas quando Abigail veio e falou apenas com ele, para mostrar a ele como era o mal de seu pecado, o espírito de Davi caiu e Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te enviou hoje para me encontrar.
E bendito seja o teu conselho, e bendito sejas tu que hoje me impediste de derramar sangue. E quando Davi estava em um forte calor, em um caminho de pecado, e se um homem vier a alguns de vocês quando sua paixão estiver alta, você estiver decidido a fazer tal e tal coisa, se um homem vier e defender o caso de forma justa com você, que tal coisa é má, é um pecado contra Deus, você logo responderá: eu irei, eu não me importo, e acontecerá o que acontecer, e eu farei. Assim, quando a luxúria está em alta, não há como contradizê-la, e nem a verdade pode resistir a ela. Mas agora, se o coração era gracioso, embora as corrupções possam estar se agitando por um tempo, ainda que qualquer verdade de Deus venha e seja sugerida a tal alma, ela encontra algo interior que é adequado a ela, e logo o coração estará pronto para cair. Bendito seja Deus, e abençoado seja o seu conselho, e abençoado seja Deus que me impediu de tal caminho despecado. Minha natureza estava se mexendo e trabalhando, e eu estava decidindo a ter feito tal e tal coisa se o Senhor não tivesse vindo. Mas considere isso, você que às vezes implorará pelos pecados de Davi, e Davi não cometeu tal pecado, você dirá. Mas observe quão rapidamente Davi foi convencido, e quão rápido parou em seu pecado. Em quinto lugar, não há nenhum homem piedoso, embora ele tenha muitos pecados nele, mas não há pecado que reine, que não há homem ou mulher no mundo que tenha um menor grau de graça, que este sobre o poder de qualquer pecado reinante, o pecado pode habitar, mas não reinar neles. E a Escritura é tão expressa nisso que não pode haver contrariedade. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aquela alma que está sob o domínio de algum pecado está sobre a lei, ou seja, está sobre a maldição da lei, está no estado de natureza, que não tem nenhum interesse em Cristo. Mas agora, se a alma uma vez estiver sobre a graça, o pecado não deve ter domínio sobre você. O Deus não deve ser fiel. Um deles é óbvio, pois esta é a promessa do Espírito Santo. Se você estiver sobre a graça, o pecado não terá mais domínio sobre você. Ele não diz que, se você estiver sobre a graça, não comete mais pecado. Mas o pecado não terá domínio sobre você. Portanto, aquele homem ou mulher sobre quem algum pecado tem domínio, certamente não está sobre a graça. É a palavra de Deus. Que Deus a leve às consciências de que ela diz respeito neste dia. Que todo aquele que estiver sobre o domínio e reinando de qualquer pecado, essa alma no presente não está sobre a graça. Ele não tem interesse na graça de Jesus Cristo. Agora você dirá: para o reinado e domínio do pecado. Mas o que é isso? Primeiro, é aparente em muitos que eles estão sobre o reino do pecado, isto é, tais homens podem continuar constantemente no caminho do pecado, meramente para contentamento com a carne, porque estes estão sobre o poder e reinado do pecado. Sim, às vezes um pecado que é um pecado secreto pode ser um pecado reinante. Um homem pode ser sucedido de um rei que eles nunca viu em toda a sua vida. Talvez ele não saiba onde o rei está, e ainda assim ele pode ser seu súdito, ele pode reinar sobre ele. Então, o pecado secreto pode ser um pecado reinante. Este é um pecado reinante ao qual o homem se entrega, embora nunca seja tão secreto assim. Há uma diferença entre um tirano que vem violentamente para forçar os homens a se submeterem a ele, ou aquele que vem com a surpresa repentina, ou com qualquer maneira astuta de persuadir os homens a submeterem a ele, e um príncipe que está sobre seu trono reinando, e tendo seus súditos reconhecendo-se como súditos a ele. Agora os pecados dos ímpios estão reinando, isto é, seus pecados os comandam, e eles entregam suas próprias vontades aos seus pecados. As vontades e as afeições está no pecado. Não há nada mais na vontade de um homem natural do que seu pecado. Portanto, a Escritura faz com que seja todas uma, a vontade do homem e a vontade da carne. Agora, quando a vontade cede aos caminhos do pecado, então pode-se dizer que o pecado está no trono. Mas agora em um homem piedoso há uma oposição universal, espiritual e irreconciliável ao pecado. Embora haja pecado habitando nele, ainda assim eu digo, há uma oposição universal, irreconciliável ao pecado. E quanto houver uma oposição a qualquer homem, certamente não se pode dizer que ele reine, eu digo, se houver uma oposição universal. Agora na alma de um filho de Deus, há uma oposição ao pecado, uma oposição universal, irreconciliável, e eu vou abrir estas. E então, a segunda coisa é uma oposição universal,
e isso nestes dois aspectos. O primeiro é que todas as faculdades da alma se levantam contra o pecado. Há um tipo de oposição em um homem perverso contra o pecado, isto é, suas consciências às vezes se opõem às concupiscências que existem em suas afeições. Pode ser que um homem perverso, o homem tenha uma consciência convicta, e sua consciência não o deixará ficar quieto, mas em suas afeições há um gosto pelo pecado. Apenas suas consciências não o deixam ficar quieto. Você dirá, como um homem discernirá isso? Você pode discernir assim. Se a oposição estiver meramente em sua consciência e não em seu coração, então, embora de fato você não ouse cometer tal pecado no momento, você poderá desejar de todo o coração ter liberdade para fazer. Você poderia desejar que não existisse tal lei para proibi-lo. Você poderia estar feliz por aquela lei ser mais frouxa. E você gostaria que tal coisa não fosse um pecado. Se você pudesse cometê-lo silenciosamente e sem nenhum perigo, você o faria. Agora, a oposição não está em sua vontade, está apenas em sua consciência. Esta é uma oposição ao pecado que um coração carnal pode ter. Isto é, ele pode ter sua consciência tão voando em seu rosto que ele não ousará no momento cometer seu pecado. Não em segredo. Um homem pode chegar tão longe. Você dirá, de fato, muitos hipócritas podem ir tão longe a ponto de não cometer pecado diante dos outros, mas se for em segredo, eles o farão. Não, a consciência natural pode ser capaz de levar um homem a esta altura, isto é, não apenas abster-se do pecado por causa dos outros, mas dos atos de pecado em segredo, que eles não ousam por sua vida, embora não haja nenhum mais Deus, mas eles mesmos juntos, que dão lugar ao seu pecado, e ainda assim nenhuma graça salvadora durante todo esse tempo. Você dirá, como pode isso? Porque embora sua consciência não deixe ficar quieto, ele ficará feliz em ter seu pecado se pudesse. Aqui não há mudança de natureza. Essa é a evidência, que não há graça. Pois se um homem se abster do pecado por um princípio de graça, é pela mudança de sua natureza. E certamente aqui não há mudança de natureza, de modo que não é uma oposição universal, mas apenas em uma parte de sua alma. Mas agora a oposição de um coração gracioso está em toda a alma. Não apenas minha consciência é contra meu pecado, mas minha vontade, minhas afeições. Tenho um princípio em minha vontade, assim como em minha consciência. Todas as faculdades da alma se opõem ao pecado. E então, em segundo lugar, é universal, isto é, há uma oposição de todo o pecado, não apenas de algum pecado particular, mas de todo o pecado. Seja qual for o pecado, ainda assim o coração se opõe a ele, para que possa apelar a Deus, Senhor. Tu que conheces todas as coisas, sabe que não há um caminho de maldade em mim, não há um pecado ao qual minha alma ceda, mas em meu coração há oposição contra todo o pecado. E então eu digo, é uma oposição espiritual. Com isso quero dizer que é uma oposição, não de argumentos apenas sem isso, por causa do perigo ou vergonha, o preconceito, mas a oposição vem de uma corrente contrária da graça que existe no coração. Há uma tal tentação de pecar, há um coração carnal pode pensar que se eu cometer, então pode vir este mal, e o outro mal dele, então eu não o cometerei. Mas um coração gracioso não se opõe apenas a partir de tais argumentos, mas de uma corrente contrária da graça que há na alma. Agora, quando a oposição ao pecado vem de uma corrente contrária, então a oposição não é apenas para impedir que pecado haja, mas de fato diminui os hábitos do pecado. Isso deve ser o cuidado de um homem ou uma mulher piedoso, não meramente manter, isto é, restringir o pecado, mas deixe-me opor-me aos hábitos do pecado. Deixe-me encontrar os hábitos de meu pecado enfraquecido e mortificado em mim. Deixe-me seguir minha corrupção até a própria raiz, e ali trabalho para matar a própria raiz da minha corrupção. Aqui está a obra de um Filho de Deus. Como agora, na oposição de um riacho de água, água que corre em tal riacho pode haver duas maneiras de se opor a ela. Ou você pode fazer uma represa e assim represá-la. Conseguiu uma corrente contrária e assim para dominá-la, isso seria outra forma de oposição. Em vez de simplesmente represá-la, se você represar uma corrente, ela sobe cada vez mais alto e procura escapar de uma maneira ou outra. Mas se houvesse uma corrente contrária e o levasse embora suavemente, assim também é quando os pecados dos homens maus são opostos, não apenas quando eles são contestados por seus amigos, que este não os deixem cometer tal pecado, mas quando suas próprias consciências se opõem ao seu pecado aumenta ainda mais,
Eles procuram todas as vazias como podem obter liberdade para cometer seu pecado. E se uma vez eles quebraram a represa, eles correm com mais violência, com muitos jovens, quando estão sob o governo. Seus pecados são apenas reprimidos e seus pecados estão crescendo. E seus corações de bom grado desabafariam os seus pecados, mas eles não ousam. Para si mesmo, seu pecado irrompe ainda mais. Mas um coração gracioso tem uma nova natureza que Deus colocou na alma, que é contrária à natureza do pecado. Este é o caminho espiritual de oposição ao pecado. E então, é uma oposição irreconciliável, isto é, tal alma que tem qualquer verdade da graça nunca será reconciliada com qualquer pecado. Ela resolve consigo mesma: o que quer que aconteça comigo, sim, embora eu pereça eternamente, ainda assim eu estou decidido a lutar contra meu pecado eternamente. Sim, em um momento em que uma alma teme que Deus a rejeite para sempre, mas naquela época tal alma relutaria em pecar contra Deus. Você terá alguns homens que têm horrores de consciência e eles têm medo de que Deus o rejeite, porque então eu tive a melhor licença de todos, dizem eles. E se devo ser condenado, é melhor que seja condenado por alguma coisa. Este é um sinal de que a graça não entrou em seu coração. Mas há outro agora que tem algum princípio da graça em sua alma. E pode ser que tal pessoa também tenha terrores de consciência e possa ter medo de que, por último, será lançado fora, mas ainda conclui assim: bem, aconteça o que acontecer comigo, que Deus faça comigo o que quiser, mas farei o que puder para honrá-lo, bendito seja o nome de Deus para sempre. Aconteça o que acontecer. E portanto esse mal, que é um mau coração, estou decidido a me opor ao máximo para sempre. Agora isto é um sinal de que há graça, embora muita corrupção prevaleça. Você pode ver agora, enquanto eu prossigo, tanto que pode haver manchas em uma mancha no outro, mas aqui está uma grande diferença entre os pecados de um e os pecados do outro. Além disso, considere os motivos pelas quais os homens perversos normalmente pecam. Raramente se pode encontrar homens piedosos cometendo pecado em tais rodadas como os homens perversos fazem. Existem muitos motivos pelas quais os homens perversos vão para cometer o pecado. Eu devo, mas ainda assim, ao nomeá-los, eu raramente me persuado de que posso falar muitos de seus corações. Assim, cometer um pecado, porque é apenas um, e não viverei em muitos pecados. É apenas um pecado que eu viveria, e nisso eu espero que Deus possa me favorecer, o que não é um. Ora, homens piedosos não farão isso, onde já houve um homem piedoso na face da terra que se permitiria pecar, porque era apenas um. Diz um coração carnal: é apenas um, e é um pequeno, não cometerei pecados tão grosseiros como os outros, não jurarei e profanarei abertamente o sábado, e ficarei bêbado, e uma mestre de prostitutas, mas pecados em pensamento e de natureza inferior. Espero que possam nascer com fundo. E por que um homem precisa ser tão rigoroso e preciso? Mas sei que um coração gracioso nunca raciocinaria dessa maneira. Não, tal pessoa sabe que o menor pecado é um mal maior do que a maior aflição. Que há mais mal no menor pecado, então, em todos os tormentos do inferno além disso. E um homem piedoso que entende os caminhos de Deus sabe que o menor pecado deve ter o sangue de Jesus Cristo para expurgá-lo. Isso vale mais que 10.000 mundos e, portanto, ele não se permitirá nem um pouco porque é um pequenino. O terceiro fundamento é este. Ora, os melhores de todos têm seus pecados, assim como nós, aqueles que sobre os quais lemos nas Escrituras, eles não cairiam em pecados imundos, mas eu imploro que você observe, embora homens piedosos tenham suas enfermidades, mas mostre-me qualquer exemplo que já existiu. Houve desde o começo do mundo qualquer homem piedoso que implorou por seu pecado por causa disso, porque outro homem piedoso cometeu. Ele não comete pecado sobre tal fundamento como este. Ele não se aventurará na prática do pecado, porque vê que os outros são culpados disso, assim como ele próprio. Não, se Deus desonrou por outro, deixe-me prestar atenção em como eu adiciono esta desonra, diz um coração gracioso. Em quarto lugar, outro motivo é porque o pecado deles não é tão ruim quanto os pecados dos outros. O meu não é o pior. Venha e repreenda-os por um pecado. Ora, Deus permita que você nunca faça o pior. De fato, em questões de aflição, podemos raciocinar de um menor para um maior e assumir um menor para evitar o maior. Mas em questões de pecado nunca devemos fazer tais comparações. Há uma espécie de infinitude no pecado, e o menor pecado é suficiente para ser minha ruína eterna. O
que é isso para mim porque os outros fazem pior? Eu imploro que você considere isso como nomeamos essas coisas, pois não pretendo ampliar cada um. Pois a verdade é que nunca há um deles, mas pode ser ampliado em um sermão e pode ser um grande uso para afastar essas bases de pecado sobre as quais homens ímpios cometem seus pecados. Em quinto lugar, a outra é esta: um coração perverso se aventurará no pecado. Ora, porque ele ouve que Deus é misericordioso, e Deus não é tão rigoroso quanto muitos o fazem. Este é um sinal de que suas manchas não é tão mancha dos filhos de Deus. Onde você está? Alguma vez descobrimos que um coração gracioso raciocinaria assim: a misericórdia do Senhor, deixe-me pecar. Oh não, os raciocínios de um coração gracioso são: a misericórdia contigo, ó Senhor, para que seja temido e portanto será temido. Não há misericórdia contigo e portanto será desonrado. Se houver tal tipo de raciocínio e sem coração, que você se aventure em pecar neste terreno, porque Deus é misericordioso, saiba que o Senhor fala a sua alma neste dia, que seu lugar não é o lugar dos filhos de Deus. Em sexto lugar, e além disso, não apenas porque Deus é misericordioso, mas Deus já foi misericordioso. Na verdade, ouvi dizer que há muito perigo no pecado, mas vivi todo esse tempo e nada aconteceu. Para os homens pecarem ao raciocinar sobre a paciência de Deus, porque o Senhor tem sido paciente e sofrido durante todo esse tempo, isso é ousadia perversa em seu coração. Você não sabe com que você tem que lidar. Você escapou todo esse tempo, mas um pecador que tem 100 anos de idade deve ser amaldiçoado. Teu lugar não é o lugar do Filho de Deus, que ousas te aventurar em teu pecado, porque tu escapastes por tanto tempo quanto fizestes. Em sétimo lugar, e ainda mais longe, há outro fundamento que é pior do que todos esses. Ora, porque Jesus Cristo morreu pelos pecadores, porque há uma compra para o perdão do pecado. Esta é a forma mais desesperada de transformar a graça de Deus em libertinagem. Ousar aventurar-se e cometer o teu pecado porque Cristo veio para comprar o perdão do pecado. Porque Jesus Cristo não veio ao mundo para dissolver as obras do diabo, e tu fazes de Jesus Cristo como um meio para fortalecer as obras do diabo. Coração ousado e presunçoso, o Senhor te repreenda que consideres o sangue de Jesus Cristo não apenas como uma coisa comum, mas como uma coisa poluída, como uma coisa impura. Certamente, teu lugar não é o lugar dos filhos de Deus. Em oitavo lugar, outro fundamento é este: uma tentação vem para pecar, e ele se aventura nela porque eles esperam que se arrependam depois, e embora eu peque, é só me arrepender, e se eu me arrepender depois, então meu pecado será perdoado, e não será cobrado de mim. Mas você tem alguma coisa na Escritura que algum filho de Deus cometeu pecado em tal base como esta? E se assim o fizestes, teu lugar também não é o lugar do Filho de Deus. Coração tolo e vil, tu farás isso agora para que saibas que talvez desejes nunca ter feito isso. Isso é uma loucura infinita, e certamente Deus não deixa seus filhos com tal maldade como esta, para se aventurar no pecado por motivos como estes. Em nono lugar, outro terreno pode ser este: eles se aventuraram nele, porque possivelmente pode permanecer com graça. Você deve ouvir às vezes muitos que fazem algum tipo de profissão raciocinar dessa maneira. Eles realmente não cometerão coisa que pensam que não pode suportar com graça, mas se eles pensam que possivelmente pode permanecer com graça, eles farão disso o fundamento de sua aventura. Miserável e vil coração, que assim raciocinará para cometer o pecado, porque possivelmente pode permanecer com graça. Suponha que seja assim que muitos homens que cometem tal pecado vão para o céu, mas é possível que um homem que comete pecado em tal base possa ir para o céu? Há uma grande diferença entre uma coisa feita e outra feita em tal base. Em décimo e último lugar, embora muitos outros possam ser mencionados, para um homem se aventurar em um pecado, porque ele fez muito bem, este também não é o lugar do Filho de Deus para alguém pecar em tal terreno. Eu fiz algum bem e, portanto, posso me aventurar em algum pecado. Esta é a maldade do coração de um homem que, se ele guardou sua igreja, que eles pensam que pode ter liberdade no dia da semana, se ele for devoto no dia do Senhor, ele pode ter liberdade tanto mais no dia da semana. Este é um argumento de um coração vil e carnal, que não conhece os caminhos de Deus, para tomar liberdade sobre o pecado em uma vez, porque eles foram devotos e fizeram bem em outro momento. Essa é a primeira cabeça, os diferentes fundamentos.
Vou citar apenas mais uma coisa, que um homem piedoso na prática do pecado, ele faz sua queda em um pecado, para ser o meio de ajudá-lo contra aquele pecado e contra muitos outros. Se o Senhor permitir que ele caia em algum pecado, eu digo, ele fará disso um meio de purificar muitos outros, mas especialmente para tomar cuidado contra esse pecado. A mancha de si mesmo em algum ponto será um meio para a limpeza de muitos pontos. Embora ele não ouse cometer pecado neste terreno, ainda assim cai no efeito. Como às vezes se houver alguma pequena mancha em um casaco infantil, você não as considera, mas se houver alguma mancha grande, isso fará com que você lave todo o casaco. Assim é com alguém que tem alguma graça, se o Senhor, apesar de sua vigilância e cuidado, o deixar cair em alguma mancha grande, ele faz esse uso para estar limpando e levando sua alma não apenas daquele ponto, mas de todos os outros pontos que ele conhece em si mesmo, mas especialmente para se opor a esse pecado em particular. Ele tomará cuidado para não cair nele novamente. Portanto, dei-me um exemplo em todo o livro de Deus, onde qualquer homem piedoso cometeu o mesmo pecado 2 vezes. Eu digo depois de um ato de arrependimento. É verdade que Pedro negou seu mestre 3 vezes, mas isso foi uma coisa contínua. Não foi depois que o coração de Pedro foi ferido e humilhado, depois de sua convicção e arrependimento. E de minha parte não reconheço nenhum exemplo de Gênesis a Apocalipse, de qualquer filho de Deus que caia 2 vezes em um pecado externo. Eu não digo que o pecado de pensamento possam ser arrependidos e cometidos novamente, embora o coração trabalhe e lute contra eles. Mas para um ato externo de pecado em que qualquer filho de Deus jamais caiu, depois que Deus lhe mostrou o mal, ele se arrependeu disso. E, portanto, a condição deve ser triste quando é tal que pode haver nenhum exemplo de todas as Escrituras para se comparar a isto. Pois eu apelo a ti que tu fazes qualquer profissão de religião, e tu caísse em qualquer ato de pecado, ou tua consciência te acusa e tu te arrependes, ou ela não te acusa, e tu não te arrependes. Se tua consciência não te acusa, isso é um sinal de que teu coração não está perturbado. Bem, se seu coração está perturbado e você se arrependeu, dê-me um exemplo de qualquer filho de Deus que caiu em tal pecado novamente. Sim, eu lhe mostrarei em diversos exemplos nas Escrituras que cada vez mais aqueles filhos de Deus que foram vencidos pelo pecado, eles foram mais eminentes naquela graça que é mais contrária a esse pecado do que em qualquer outra graça. Pedro, ele caiu por covardia para trair seu mestre, mas quando a Escritura fala dele depois, observa-o especialmente por sua ousadia, em João capítulo 21, versículo 7. Disse, pois, o discípulo a quem Jesus amava a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica de pescador e lançou-se ao mar. O amor de Pedro por Cristo depois que ele o negou. Ele havia negado a Cristo, mas agora ele era o mais avançado em seu amor a Cristo. Ele não quis ficar até que Cristo viesse ao navio, mas se jogou no mar para que pudesse estar com Cristo no momento. Ele havia quebrado seu amor antes, e agora você vê o quão eminente ele está apaixonado acima dos outros discípulos. E assim é ousadia. Em Atos 2:14, quando os judeus zombaram dos apóstolos e discípulos, o texto diz que Pedro levantou-se com os 12, levantou a voz e disse: varões da Judeia, nenhum dos outros quis falar, mas Pedro, ele apareceu, o mais avançado. Foi porque Pedro havia negado a Cristo. Portanto, ele seria o mais disposto a manifestar amor a Cristo. Você não pode ter consolo de que seu lugar é o lugar dos filhos de Deus, exceto se você foi vencido por um pecado. No entanto, depois você não cresce naquela graça que é eminentemente contrária a esse pecado. Outro exemplo que temos de que Nicodemos começou a ter alguma obra da graça sobre ele, mas a Escritura o aponta como um homem muito oportunista, e essa era a sua enfermidade especial, que ele estava com medo e portanto viria a Cristo à noite. Agora, depois, quando as Escrituras notam esse Nicodemos, especialmente o observam por sua ousadia, por aquilo que era contrário àquela doença pecaminosa de seu coração antes. Isso você tem em João 19:39. E veio também Nicodemos, que primeiro veio a Jesus de noite, e trouxe uma mistura de mirra e aloe, cerca de 100 pesos. Então eles levaram o corpo de Jesus. Ele apareceu agora abertamente. O terceiro é José de Arimateia, no verso 38. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele estava no primeiro passo, um discípulo.
mas não ousou aparecer. Mas depois ele é conhecido por ser um dos mais avançados de todos e o reconheceria perante o próprio Pilatos. Sim, naquele momento em que Cristo estava em sua condição mais baixa, este é realmente um sinal da graça. Possuir Cristo quando ele está na condição mais baixa, quando ele foi crucificado e morto, ainda agora para parecer possuí-lo, e isso diante dos príncipes. A Escritura presta bastante atenção especial àqueles que caem em pecado, que depois eles se tornaram mais eminentes naquela graça que era contrária a esse pecado, mais do que qualquer outro. Como é com o osso que é endurecido e é mais forte do que antes, e assim é comum com aqueles que são piedosos, se eles são uma vez vencidos com seu pecado, eles depois se tornam mais fortes contra aquele pecado. E assim, até mesmo os atos diminuem os hábitos, e isso é um paradoxo na filosofia. É verdade na divindade que os atos dos santos pecam, não só para impedi-los de cair nele novamente, mas é usado por Deus para diminuir os hábitos de seus pecados. Agora eu imploro que levem para casa essas coisas para suas almas, e oxalá o Senhor faça com que você coloquem a mão sobre o coração e digam: Senhor, tem misericórdia de mim. De fato somos todos pecadores, mas vemos que Deus encontrará a diferença entre um e outro. E embora todos tenham suas manchas, ainda assim, de minha parte, temos que meu lugar não seja a dos filhos de Deus.